Esse criativo gerou quanto em vendas pra vocês? Cara, esse criativo, sem mexer nele, a gente vendeu mais de 2 milhões. Todo o lucro que eu havia tido nesses primeiros meses, eu torrei ele literalmente tentando acertar novas estratégias, tentando vender novos produtos, e foi uma fase inicialmente ali de decepção, mas ali depois de cerca de 2 meses, eu comecei a ter os meus primeiros resultados com infoprodutos. Eu via outras pessoas tendo resultados, então eu sempre pensei que se as outras pessoas tinham resultados, eu também poderia ter. De fato, eu já tive mais de 20 profissões. Eu era o Julius, eu tinha várias... eu já trabalhei em 3 empregos diferentes. Eu decidi largar tudo e, cara, eu vou fazer o que eu gosto. Você dissipando a sua energia, acaba que você fazendo várias coisas, você não é bom em nenhuma só coisa. Então a gente resolveu unir isso. Deu certo. 3 coisas que existem em uma estrutura de criativos validada. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer entender como unir criatividade e estratégia pra transformar campanhas em resultados reais, fica com a gente até o final, porque os nossos convidados de hoje, gente, eles são especialistas em marketing direto e juntos eles formaram uma parceria estratégica que fez eles faturarem mais de 10 milhões de reais em apenas 2 anos de mercado, galera. Vamos descobrir como combinar criativos de alta performance e funis de vendas lucrativos com esses 2 mestres aqui hoje, não é não, Bruninha? Nossa, tô super animada, vai ser incrível. Vai ser top demais. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Sejam muito bem-vindos, Matheus Santana e Márcio Batista! Uhul! E aí, pessoal, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos estar divulgando todas as nossas estratégias que fizeram ter todo esse resultado. Legal! É isso aí, galera. Valeu. Satisfação estar aqui, um sonho realizado. E espero suprir com todas as dúvidas do público aí. Boa, Legal, bora pra top. cima. Inclusive, Matheus e Márcio. Antes da gente saber de vocês aí, as estratégias que vocês dominam hoje no digital, me contem. Como é que foi o início da jornada de vocês nesse mercado? O meu início com o marketing digital, ele teve, assim, 2 fases principais. Inicialmente, eu conheci o marketing digital em 2020, durante a pandemia. Foi um contexto em que eu havia acabado de entrar na universidade. Antes de atuar no marketing digital, eu fazia faculdade de medicina. E nesse contexto ali, que as aulas foram suspensas, estava naquele contexto de lockdown, com tudo fechado, eu acabei entrando em contato com dropshipping nessa época. Eu entrei em contato com um conhecido meu, estava atuando nesse mercado, eu acabei entrando em contato com esse mercado e passei ali até essa aspiração de desenvolver uma operação de dropshipping. Acabou que eu iniciei, desenvolvi essa operação, tive os meus primeiros resultados, não foram resultados muito expressivos, mas para mim que estava começando, foram resultados que brilhavam os meus olhos, mas acabou que as minhas aulas, depois de algum tempo, depois de alguns meses, elas voltaram e eu passei a ter uma certa dificuldade de conciliar as 2 coisas. De tal forma que depois de alguns meses, minhas aulas da faculdade, elas retornaram. E talvez até mesmo pelo próprio modelo de dropshipping, que hoje eu considero que seja um modelo em que existem grandes chances de você fracassar, pelo próprio modelo que tem uma margem de lucro muito baixa, você não tem controle da logística, enfim, é um modelo com diversas problemáticas. E eu continuei atuando e chegou um momento em que todo o lucro que eu havia tido nesses primeiros meses, eu torrei ele literalmente tentando acertar novas estratégias, tentando vender novos produtos, e foi uma fase inicialmente ali de decepção, mas ao mesmo tempo eu estava muito empolgado com a faculdade, que sempre foi meu sonho fazer medicina, e eu estava ali estava ali no segundo semestre da faculdade, todo empolgado, e eu resolvi naquele momento dedicar toda a minha energia ali para a faculdade. Então eu fiquei 100% focado na faculdade, me afastei um pouquinho do digital. Esse foi o meu primeiro contato. Entretanto, não foi aí que a minha história de sucesso assim, no digital, de fato, teve seu início. Ela foi ter seu início em 2023, quando no início de 2023 eu conheci uma outra vertente dentro do marketing digital, que foi infoprodutos. Estava ali no período de ascensão, muitas pessoas
vendendo infoprodutos, divulgando conteúdos. Então você nunca parou de estudar sobre marketing digital nesse meio tempo? Nesse período eu fiquei afastado, mas eu sempre estava ali acompanhando pessoas do mercado. Legal. Eu tinha também pessoas próximas a mim que continuaram nesse mercado e vinham tendo resultados. Então, através desse network também, em 2023, esse desejo, ele reacendeu dentro de mim. Legal. De buscar ter sucesso ali dentro do marketing digital. E foi aí que eu iniciei novamente. Então, eu iniciei dentro do mercado de infoprodutos e eu comecei, como iniciante começa, eu comecei estudando. Eu comecei a estudar sobre o mercado, a ver vídeos no YouTube, acompanhar pessoas que já tinham resultados. Ali fiz alguns cursos, aprendi ali o básico e fui para o campo de batalha. Foi nesse momento em que eu criei minhas primeiras copies, em que minhas primeiras copies não deram resultados. Então, foi um momento, assim, de muito aprendizado. Mas ali, depois de cerca de 2 meses, eu comecei a ter os meus primeiros resultados com infoprodutos. Legal. E foi nesse momento que eu vi que era possível. Até porque eu via outras pessoas tendo resultados. Então, eu sempre pensei que se as outras pessoas tinham resultados, eu também poderia ter. Então, esse foi mais ou menos o meu início. Cara, legal. Até porque você começou pelo Drop, e o Drop, querendo ou não, assim como a gente fala a questão da afiliação, é uma grande escola, porque, querendo ou não, você tem ali a parte toda do background, né? Você tem que saber fazer de um tudo quando você tá fazendo a parte do Drop. Você tem que manjar de tráfego, saber fazer ali uma VSL, montar um site. É uma estrutura muito grande por trás, né? E o complicado do Drop é que você precisa ter caixa já, né? Sim, diferente da afiliação, que dá pra você começar ali no orgânico. Exato. Mas legal. Mas o bom do digital também é que toda a experiência que você tem nele, ela é reaproveitada. Legal. Então, por mais que eu não tive sucesso com dropshipping, toda aquela base de aprendizados que eu tive de tráfego, de copy, de como que funcionava o mercado, facilitou muito para que quando eu tivesse esse meu início com infoprodutos, eu tivesse resultados mais rápidos. Perfeito. Legal. E como é que foi pra ti, Márcio? O que você fazia antes de trabalhar com isso e como é que você chegou no mercado? Cara, falar a verdade pra vocês, quando eu ingressei no mercado digital, eu já tinha tentado fazer várias coisas. Eu já contabilizei mais ou menos quantas profissões eu já tive e anotei. De fato, eu já tive mais de 20 profissões. Poxa. Eu era o Julius, eu tinha várias. Eu já trabalhei em 3 empregos diferentes ao mesmo tempo. O Julius. Pois é. E diferente dele, ele escolheu o lado do estudo. Uhum. Eu já escolhi o lado de trabalho. Porque o estudo eu nunca me dei bem. Só que já saturado com vários empregos e sempre fazendo o que eu não gostava e tudo, eu decidi largar tudo e, cara, eu vou fazer o que eu gosto. Porque o sonho de todo mundo é trabalhar fazendo o que gosta. Sim. Esse é um sonho de todo mundo. Uhum. Então eu larguei tudo que eu tinha e fui para Portugal. Porque eu gostava de trabalhar com comida, chefe de cozinha, com culinária. Então, cara, eu vou realizar meu sonho. Só que antes de eu ir, uma semana antes, até um primo dele falou, cara, o que você vai fazer em Portugal, mano? Você vai trabalhar demais e tal, lá não é assim do jeito que você tá pensando. Vamos pro digital, vamos trabalhar com a gente, vamos lá pro escritório, eu te ensino tudo e tal. Eu falei, mano, vou ser sincero pra você. A gente não tem que fazer aquilo que dá dinheiro. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E só assim a gente é realizado. E eu fui até meio ignorante com ele, ele calou a boca e saiu. Uhum. E até hoje ele fala, cara, esse aqui, meu moleque é doido. Ele tá pensando que as coisas é assim. A vida é um morango. E não é. E realmente foi. Ou realmente não foi um morango. Realmente foi o que ele falou. Que, Sim, tipo, ele tava eu fui certo. lá pra viver um sonho e o meu sonho virou um pesadelo. Uhum. Porque, de fato, eu tô falando a minha experiência, que aconteceu comigo. A coisa que eu gostava de fazer realmente não me trouxe felicidade. E eu parei pra pensar, cara, eu já tenho 30 anos, pá, e eu preciso fazer alguma coisa, mano, pra me dar dinheiro. Pra me dar uma qualidade de vida. Porque isso aqui não tá virando. Não tá virando. Então eu lembrei dele, liguei pra ele, falei com ele, mandei mensagem. Falei, cara, eu tô precisando de você. Aquela oportunidade que você me ofereceu, eu quero. Porque as coisas que não tá funcionando e tal. Aí ele me mandou um curso. Ele tinha comprado um curso que ele fez de dropship também. Comecei o curso e, cara, não aprendi nada. Eu, por conta
uma dificuldade de aprendizado mesmo, do TDAH mesmo, que esse ano eu fui diagnosticado, hoje eu entendo por que acontecem essas coisas comigo. Mas mesmo assim eu vi... Isso você estava lá em Portugal, você tinha voltado? Em Portugal. Mas eu acompanhava pessoas na internet e via que as pessoas tinham resultado. Eu falei, mano, eu preciso disso, porque aqui não tá dando. Então eu consegui vir embora com esse sonho. Tipo, eu fui para Portugal com esse sonho, eu só tinha esse plano. Não tinha como dar errado, mas deu errado. Então eu tive que procurar outro plano A. E o outro plano A era o marketing digital. Então eu larguei tudo que eu tinha lá e vim embora pro Brasil com essa promessa de trabalhar no digital. E eu cheguei lá com os caras e falei, mano, eu preciso trabalhar. Só que eu não aprendi nada. Eu vou trabalhar aqui com vocês me ensinam, pai, tudo certinho. E foi o método que eu consegui desenvolver e aprender. Foi trabalhando de fato. Sem curso, sem ler, sem nada. Foi na prática. No campo de batalha mesmo. Então, eu acho que o campo de batalha é o melhor lugar para você, de fato, conseguir aprender qualquer coisa, seja no digital, seja fora do digital. Tem muita gente que tem dificuldade de estudar em casa, principalmente sozinho, consome curso, e tá ali assistindo o curso e vai aula, vem aula, só que na hora de aplicar aquilo, aí vem outra dificuldade, como é que eu aplico se eu não tenho um ambiente propício para isso? Então, numa dessas, você se colocar para a prestação de serviço, mesmo sem ter tanta teoria, talvez seja até melhor para alguns perfis comportamentais. Você vai ganhar para aprender. Exato. Se você prestar serviço para alguém. Vai ganhar para aprender, exatamente. Mas assim, quando vocês se encontraram, como é que foi isso? Que vocês se conhecem já faz um tempo. Sim. Como é que vocês decidiram trabalhar juntos no digital? O momento que eu vim para cá, pro Brasil, para começar a estudar o marketing digital e trabalhar, foi de fato quando ele começou a trabalhar com infoprodutos. Então ele já tinha uma carga ali de conhecimentos que vinha do Drop e eu não tinha carga de nada, eu não sabia nada. Então, ao decorrer que ele ia aprendendo sobre infoprodutos, produtos digitais, eu estava aprendendo do zero. Então, minha cadeirinha ali era do lado dele, meu computadorzinho ali do lado dele. E tinha outros caras trabalhando, que tava mais tempo no mercado, eu preferia não incomodar eles. Aí eu incomodava ele. Porque ele sabia menos, mas sabia mais do que eu. Legal. Então eu falo, mano, tô precisando disso aqui, colocar um pixel, como é que é? Como que monta uma página? Como que cria uma área de membros? Como que faz essas paradas? Então eu fui fazendo. E o meu mentor mesmo, quem me ensinou, foi ele. Que legal, meu. Então, assim, a nossa trajetória, ela meio que começou juntos. Nós começamos mais ou menos no mesmo período a trabalhar com infoprodutos. Mas até esse momento, nós tínhamos 2 empresas distintas, nós tínhamos 2 operações distintas que apenas se somava forças ali, uma ajudando o outro e tudo mais. Então, até então, nós não tínhamos algo em conjunto. Mas foi esse ano, em meados aí de março, em que a gente resolveu criar uma oferta juntos. E foi aí... Esse ano? Esse ano. Foi esse ano. Foi Porque assim... sempre a gente teve CNPJs diferentes. Okay. A empresa nossa era eu presa. Você editor, aí recuperação de vendas, compartilhando estratégias. Sim. Si. Okay. A gente testava várias coisas. Às vezes a gente compartilhava ofertas também. Legal. Que massa. Em abril, a gente resolveu unir forças de uma forma mais próxima ali, criar uma oferta juntos. E essa primeira oferta em que a gente resolveu criar juntos foi uma oferta assim, de sucesso, porque a gente resolveu somar forças naquilo que em cada um era melhor. Então, o Márcio, por exemplo, ele tem um perfil muito criativo. Então, toda a parte ali de criatividade, por exemplo, da copy, da VSL, ele conseguiu agregar muito nisso. Eu já tenho uma mente mais racional, mais estratégica. Então, eu consegui também, por exemplo, nessa oferta, colocar mais pontos lógicos nela, deixar ela mais congruente, deixar os pontos lógicos ali mais entrelaçados. E, ao mesmo tempo, esse perfil mais lógico, mais estratégico, foi fundamental também para que a gente pudesse criar um funil de vendas para essa oferta, com order bumps, upsells, otimizar esse funil, ver quais eram seus gargalos, para de fato fazer com que essa oferta chegasse onde ela chegou. Ela teve múltiplos 7 dígitos de faturamento, onde inicialmente ela não era uma oferta lucrativa. E depois da gente otimizar ela em vários pontos, ela se tornou lucrativa.
E eu acho que o que freava um pouco a gente chegar nesse nível acaba que foi essa dissipação de energia. Tipo, você fazendo tudo na empresa. Você fazendo recuperação de venda, você fazendo copy, você editando vídeo, você sendo editor, sendo gerente, trabalhando com tráfego. E acaba que você dissipando a sua energia, acaba que você fazendo várias coisas, você não é bom em nenhuma só coisa. Então a gente resolveu unir isso. Tipo, eu tinha mais criatividade, mas em questão de tráfego e as outras questões eu não tinha muita habilidade. E ele tinha. Então nós enxergamos a habilidade um no outro, falamos, mano, vamos unir forças, porque nós dois sozinhos, nós já tá tendo resultado. Se nós dois juntar, mano, nós pode ir muito longe com isso. Legal. E foi essa a ideia e habilidades complementares. Com certeza. E no início da sociedade de vocês, quais foram os desafios que vocês tiveram em conjunto? Eu creio que foram desafios diferentes. O meu desafio foi não me preocupar com as outras etapas do trabalho. Como assim? Como tráfego, recuperação de vendas. Eu tentava eliminar tudo isso, todas essas preocupações e focar direcionalmente na copy. Ah, tá. Então, meu trabalho era copy. Então, eu não tinha que preocupar com nada. Só copy. Que eu tenho que estar com a mente sã e tenho que estar com a criatividade nas alturas para mim conseguir fazer uma copy boa para vender. E esse foi uma das dificuldades, porque eu sempre fui acostumado a fazer tudo. Então, deixar na mão de outra pessoa fazer... Ah, entendi. Sua dificuldade foi focar numa coisa só. Sim, Okay. sim. Mas eu confio nele e ele realmente prestou um ótimo serviço. Legal. Então, assim, a gente teve, de certa forma, esse desafio. Assim, hoje, em que a gente tem uma empresa mais bem estruturada, com vários setores já delegados, no início também foi um desafio para a gente delegar determinadas funções, Sim. porque a gente tinha aquela crença limitante de que somente a gente conseguia fazer com eficiência. É verdade. Mas hoje a gente já tem um entendimento diferente. Hoje a gente já tem uma empresa mais bem estruturada, com processos criados, com funções delegadas, e a gente percebeu que esse era um caminho melhor para que a gente conseguisse escalar de fato a nossa operação, porque enquanto a gente tinha a nossa limitação de tempo e em que nos limitava no volume de coisas que a gente conseguia fazer, hoje a gente consegue fazer muito mais por conta disso. Legal. Pra você, o que foi mais difícil delegar nessa época? Você lembra? Foi confiar no outro. Assim, o mais difícil nessa época foi, de fato, confiar no outro a fazer algo que antes eu fazia. Okay. Mas Porque... sobre essas atividades, quais delas foram mais difíceis de você confiar em outra pessoa pra fazer? A parte de copy. A parte de A copy. parte de copy. Porque... E aí o Márcio pegou e dominou. Porque eu deixei toda a parte de copy com ele. Dentro do processo da nossa empresa, ele fazia toda a copy e eu apenas vinha na função de revisar, de melhorar ali, literalmente, enxergar pontos de melhoria, melhorar a copy, melhorar o funil. E então esse foi um ponto um pouco mais desafiador, porque antes eu também fazia copy e eu deixei isso de lado para que ele pudesse fazer, já que ele tinha um perfil mais criativo, e para que eu pudesse focar em atividades mais analíticas. Legal. Deu certo. Eu sinto que ele em questão de copy, ele tinha muita técnica, mas acaba que falhava um pouco na criatividade. Aí acaba que eu tenho muita criatividade, tenho muitas ideias, muita coisa. Então ele organiza meus pensamentos. Legal. Entendeu? Realmente, são perfis diferentes que se complementam exatamente. Mas deixa eu te falar, o desafio de muitas pessoas quando vai delegar é essa questão de abrir mão da perfeição dela, né? Porque você nunca vai encontrar alguém que faça do seu jeito. Então é muito complicado para algumas pessoas. Principalmente virginianos. Brincadeira, virginiano. É que virginiano é muito milimetricamente. Cuidado, vai ser cancelado pelos virginianos. Cara, meu pai é virginiano. Eu amo meu pai, pô. Mas é que virginiano realmente. Não quer dizer que ela ama vocês. Eu amo vocês sim, mas eu vou te falar. Isso não é um defeito, entendeu? Mas é uma dificuldade dessas pessoas que são muito perfeccionistas. Porque quando você tá delegando uma função pro outro, você não pode esperar que ele faça exatamente da sua forma. Ele tem que encontrar. Você tem que dar um padrão pra ele que você considere ótimo,
de excelência, mas nunca vai ser perfeito da sua forma, sabe? E outra, Alô, virginianos. Às vezes a gente também quer que a outra pessoa faça do jeito que a gente faz. Exatamente. E não vai E a ser pessoa assim. tem uma metodologia diferente. Perfeito. Tipo, eu acho que a maior dificuldade dele foi contratar um outro gestor de tráfego, porque ele era o gestor de tráfego. Então, você colocar o seu dinheiro na mão de outra pessoa para ele pesado. gerenciar é um desafio. E o meu maior desafio também, sim, às vezes a gente trabalhar em sociedade foi mais fácil. Foi difícil foi contratar outras pessoas que a gente não conhece. Uhum. Então, quando contratou também outro copy, eu fiquei meio pá. Eu falei, mano, será que ele vai fazer do jeito que eu faço? E faz, E eu, sabe às por vezes quê? eu nunca acho que o cara é melhor, mas o cara tem metodologia diferente, pensamento Perfeito. diferente, visões diferentes, E e tem uma Consegue complementa. lá de outra forma. Isso que a Bruna falou é uma coisa muito importante, que quando a gente tem um padrão, a gente faz, principalmente quando a empresa tá crescendo, a gente só sabe disso por conta das conversas que a gente tem no KiwiCast. Quando a empresa tá crescendo e a gente tem um padrão de excelência que a gente considera que precisa ser seguido e repetido, a gente processualiza isso. Então, a pessoa nova que entrar, ela vai entender que existe um processo para aquilo. Então, você, olha, eu faço cópia assim, assim, assado, meu público é esse, a minha estrutura é essa. Então, a pessoa que entrar, ela já vai saber o seu padrão. Porém, ela vai poder também ter liberdade para usar a criatividade dela dentro de um padrão que já existe, Sim. né? Então, isso torna as coisas escaláveis, no final das contas. É uma coisa que eu tenho tentado mudar. Porque desde quando da escola, da faculdade, tem trabalho em grupo. Mano, eu não confiava nos caras. Eu falei, mano, pode deixar que eu faço, coloco o nome de vocês e tá tudo certo. Centralizador. É... De certa forma, esse foi o nosso pensamento na hora de delegar. Assim, eu entendia que eu não ia ter uma pessoa que ia fazer exatamente da forma que eu fazia, que foi a forma que, de fato, fez com que a gente ali destravasse no digital, mas eu entendia que as habilidades que eu tinha, elas eram ensináveis. E eu poderia moldar ali essa outra pessoa para ela chegar ali no nível de qualidade de execução que eu tinha. E às vezes a gente tem essa crença limitante de que não dá para delegar porque só eu sei fazer. Mas é porque a gente não criou processos. Se você coloca no papel exatamente as etapas que você segue, você consegue replicar isso para outra pessoa. E da mesma forma, que o pessoal, por exemplo, que tá vendo esse KiwiCast, se eles entenderem a forma com que a gente faz, as etapas com que a gente faz e aplicarem, eles também vão ter resultados. Perfeito. Agora, vamos sair da teoria e bora pro passo a passo? Nossa, bora lá. Será? Vamos entender tudo sobre marketing de resposta direta. Márcio, vou começar com você. Você que é copywriter. Pra você, o que é uma oferta irresistível? Cara, eu sempre tive na minha mente que uma oferta irresistível é aquela oferta que eu vejo e que desperta uma emoção em mim. Que tipo, é igual eu tinha comentado, as pessoas elas compram por emoção. Elas compram por emoção e justificam com a razão. Então, às vezes, quando eu leio uma copy, eu assisto um vídeo de vendas, alguma coisa, e aquilo desperta em mim que dá vontade de comprar. Mesmo eu nem sendo o público. Mano, um produto que é pro nicho feminino, de emagrecimento, ou de algo que é pra mulher. E eu não sou o público, eu assisto, eu falei, caraca, mano, é muito boa. Eu tive vontade de comprar. Eu falei, caraca, essa cópia é boa. Então é isso que eu tenho que fazer. Porque tudo que a gente tem que fazer, a copy, é captar a pessoa. É captar. Então eu ligo a pessoa pela emoção. Então eu tento gerar o máximo de emoção possível no meu lead. E tento trabalhar dessa forma, como as novelas trabalham, dorama trabalha, filmes trabalham. Então eu tento gerar isso na pessoa, essa conexão de alma mesmo, de emoção. Pra gerar essa conexão, essa identificação, existe processos que vocês seguem hoje? Algum processo de pesquisa, de repente, para conhecer o público e talvez escrever dentro das dores e das aptidões dele? Como é que vocês fazem isso hoje? Sim. Geralmente, quando a gente vai fazer uma oferta, nós olhamos a concorrência. O que os outros estão vendendo para esse tipo de público. Legal. Então, eu monto... Eu coloco na tela do meu computador diversas copies, tipo, pelo menos as três melhores para aquele determinado público. Analiso as três e vejo qual que é o melhor lead.
qual que é a melhor oferta, qual que é o melhor tudo. E eu faço tipo um megazord dessas ofertas e coloco uma história totalmente envolvente com aquele tipo de público. E como que eu criei essa história? Eu faço uma imersão mesmo com aquele tipo de lead. Vamos supor que o lead vamos supor que o produto é de relacionamento e o lead é mulher de 40 anos. Então, o que eu faço? Primeiro, assim, a minha metodologia que eu desenvolvi. Eu começo a seguir pessoas que geram conteúdo para esse tipo de pessoa. Ok. Eu começo a assistir vídeos que eles geram para esse tipo de pessoa. E até para mim não sair do flow, até quando eu saio do escritório e vou para casa, eu começo a assistir filmes que é para esse determinado tipo de pessoa. Para mim ter na mentalidade, para mim gerar uma empatia, para mim conseguir conversar com ela direito, entendeu? Então eu entro nos vídeos que ela assiste, olho os comentários no Instagram e olho tudo para mim sentir realmente como está na pele dela. E para mim escrever uma oferta irresistível para esse determinado público. Que legal isso que você falou. Eu concordo 100%. Inclusive, a gente entrevistou muitos copywriters aqui e uma das perguntas que a gente sempre faz é qual é a maior habilidade, né, que um copywriter precisa desenvolver para poder conseguir escrever boas copies, ter uma ótima conversão. Eles sempre falam empatia. É a empatia que é uma das maiores habilidades que um copywriter precisa, porque precisa se colocar no lugar do outro para entender o que dói, o que queima o coração dele, o que incomoda, para que quando você for escrever, você coloque todas essas características, mas com um propósito, né? O propósito de mostrar o seu produto, o propósito de contar uma história, uma boa narrativa. Então isso é muito legal. E o que me ajudou muito também foi quando eu fazia recuperação de vendas. Porque daí você conversava com a galera. Conversava pessoalmente com a galera que não quis comprar. Então eu tinha um determinado funil, que eu tirava tudo aquilo, todas as informações que eles podiam me oferecer do porquê que eles não compraram. Então eu tentava, como que se diz? Converter. Suprir as necessidades deles. E até uma coisa que eu fazia, que hoje eu deixei de fazer, mas que é preciso fazer por conta da correria, quando eu colocava os criativos, eu li os comentários do criativo. Perfeito. Para saber o que eles acharam do criativo, as críticas e tudo. Isso me ajudou muito a criar empatia. Tudo que ele falou aqui é processo de pesquisa. Perfeito. Sim. Sem pesquisa a gente não tem nada, né? Mas você trouxe de uma forma muito didática, com bastante detalhes, que deu pra pessoa... Porque às vezes a pessoa entende assim, pesquisa de público. E aí? Tá, o que eu tenho que fazer? Como essa pesquisa de público? Tem gente que fala, assiste um vídeo no YouTube, às vezes o vídeo do YouTube tem 10 milhões de views, os comentários são pesquisas, mas você trouxe de uma forma assim que deu muita perspectiva pra galera. Isso que eu faço e dá certo. Perfeito. E pegando o seu gancho sobre criativos, como é que é a estrutura de um criativo hoje pra conectar e converter o seu público? A estrutura dos criativos que eu sempre usei sempre foi com um gancho, um corpo explicando, qualificando o lead e um CTA. Só que um gancho, que eu sempre tentei fazer com um gancho, é captar de todo jeito a atenção da pessoa. Certo. Mas não captar a atenção de todo mundo que assistir, mas de um público qualificado. Porque o próprio gancho, ele define quem é o público que vai assistir. Então, vamos supor, um nicho de emagrecimento. Eu vou colocar vários ganchos, tipo, esse determinado gancho vai ser para mulher que quer emagrecer, porque sente que o marido não está atraído por ela. Aí, então, vai esse gancho, vai para essa pessoa. Esse gancho vai ser para a mulher que quer se sentir bem. Esse gancho vai ser a mulher que quer ficar saudável. Esse gancho é para a mulher que quer passar com o corpo ideal para o final de ano. Então, eu crio vários ganchos com determinadas fatias de público. E a gente faz diversos testes, vários ganchos. Tipo, eu crio 5 ganchos pro lead tal. Crio 5 ganchos para fatia tal. 5 ganchos para fatia tal. E um corpo para qualificar o lead. O corpo é sempre o mesmo para cada criativo, ou diferente?
Aí a gente faz vários tipos de corpos Ok. para definir qual que teve mais conversão, Legal. qual que teve mais retenção. A gente analisa o gancho para ver qual que teve mais, qual que chamou mais atenção. E um método que eu uso para fazer gancho, para chamar a mesma atenção, é um gancho bem chamativo. A técnica que eu uso é um gancho que beira o cancelamento. É uma coisa... Tipo um clickbait? Não. Eu falo uma coisa bem polêmica. Tá. Tá ligado? Tipo Exemplos. assim, um Dá um exemplo. Pô, a metodologia, tipo, que a gente tava raciocinando aqui de emagrecimento. Eu falo uma coisa bem forte. Tipo assim, academia nunca emagreceu ninguém. E eu posso te provar isso. Tipo Legal. assim... Você foi suave. Tem outros Eu ganchos. tava preocupada. Confesso. Eu pensei, eu ia falar, eu senti você olhando, eu falei... O Márcio foi Não vou- perspicaz agora. Eu vou até Boa, onde dá. Entendi. Mas você entendeu? Aham. Tem outros mais polêmicos também, Sim, se você sim. quiser. Não, continuar. tá tudo certo. Eu acho que a galera entendeu, compreendeu. Mas tem alguns ganchos bem polêmicos que às vezes até o expert não, esse aqui eu não Sim. falo. É. Isso aqui não dá pra mim. E, Matheus, quando você tava ainda nessa parte, antes de conhecer o Márcio, você fazia alguma coisa diferente do que ele faz? Nessa parte? Em relação à pesquisa, ele tem um modo mais imersivo ali de fazer pesquisa. Eu fazia de uma forma diferente. Eu fazia mais com vídeos no YouTube, como a Carol falou. Eu olhava também grupos do Facebook, às vezes reportagens, artigos ali da área. Então, bastante pesquisa também em Google, em plataformas que tinham ali artigos científicos até para pesquisar determinadas soluções que poderiam haver, ou determinados ganchos para eu usar. E então era um processo um pouco diferente do dele, mas que também é possível. Então o ideal é você maximizar o número de fontes que você vai ter para você de fato conseguir entender aquele público, ter a empatia de você conseguir ali se colocar no lugar dele para entender quais são as dores dele, quais são os desejos dele, com o que ele se conecta. E você, de fato, colocar isso na sua copy. Porque o marketing direto é um modelo que, diferentemente dos outros, a gente não faz uma venda direta. O nosso processo de vendas, ele é um processo que eu chamo de camuflado. Ele é camuflado porque, inicialmente, o lead ele não sabe que ele está dentro de um processo de venda. Ele só sabe disso depois que a gente qualifica ele. Então, é um lead que ele está ali navegando nas redes sociais, por exemplo. Ele... Buscando entretenimento, né? Tá procurando entretenimento. Ele dá de cara com um criativo. E para esse criativo, para esse lead ver esse criativo, a gente tem um gancho ali muito bom para captar a atenção dele. Porque senão ele vai continuar nesse processo de entretenimento e ele nem vai ver o nosso anúncio, por exemplo. Ele vai passar direto. Então, quando você tem um gancho que capta essa atenção, esse lead ele vê todo esse criativo. Depois tem um CTA que o convida para saber mais sobre aquilo, que é quando ele vai para uma página de vendas, onde tem ali uma VSL, que é um vídeo de vendas. E esse vídeo de vendas, por mais que a gente chame de vídeo de vendas, na verdade, o lead não sabe que é uma venda, porque é um vídeo que, na verdade, vai estar ali chamando a atenção dele, conversando com ele. Então, ele vai, às vezes, ali em busca de um conteúdo, ele vai ali, às vezes, em busca de algo que chamou a atenção dele no criativo. E quando ele entra nesse vídeo de vendas, ele foi escrito pela gente buscando gerar essa conexão, aumentar o nível de consciência desse lead em relação ao problema que ele já tem, mostrar para ele que existe uma solução. Ou seja, a gente aumenta o nível de consciência desse lead, qualifica ele, e quando ele está pronto, ali para desejar aquele produto e adquirir, aí a gente faz ali de fato a venda. Então, nossas páginas de vendas é com a VSL, que tem um botão, e esse botão ele tem um delay, ou seja, ele só aparece no momento do pitch. Abriu o jogo aqui pra galera. Abriu. E eu gosto assim. igual tá complementando o que ele tava falando, a questão do criativo, as redes sociais é um campo de batalha, tipo, de chamar a atenção das pessoas. Sim. Então, igual eu tava falando do gancho, eu sempre uso um gancho bem polêmico,
Porque a pessoa, ela tá aqui, ó. Tá passando. Mas peraí, o que essa mulher falou? Ela falou que salada engorda. Aí ela para naquilo. Porque chamou atenção, ela quebrou um paradigma. Mano, que besteira que essa mulher tá falando, que salada engorda. Aí ela vai assistir tudo. Legal. Inclusive, vocês comentaram nos bastidores que fizeram um criativo aí que vendeu, e era caseiro, que vendeu milhões. Quero saber o que tinha nesse criativo e por que vocês acreditam que gerou tantos resultados. Aí os editores vai me cancelar. Conta pra gente. Abre a caixa preta. Então, pode falar? Pode falar. Foram diversos testes que a gente fez. E pelo menos deu certo pra gente. Ok. Que quando a gente começou a fazer uma oferta mais bem produzida, digamos assim, nós fizemos uma super produção. Então acaba que o criativo que a gente fazia também era super produzido, no estúdio, edição e aquelas paradas. Criativo lindo, lindo, lindo. Cara, que criativo lindo. Mas quando a pessoa que tá rodando feed, ela vê aquela coisa bem produzida, ela já sabe que aquilo não é entretenimento. Às vezes é uma propaganda de alguma coisa, vai vender alguma coisa. Então não chama a atenção dela, porque ela tá vendo que tá bonito demais. Eu falei, mano, eu vou fazer essa oferta de agora que a gente teve uma explosão. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou editar o bagulho. E eu vou editar feio. Então eu vou editar feio. Sim, aí eu peguei e coloquei uma headline feiona lá. Inclusive, vários criativos eu escrevo errado. Eu escrevi errado de propósito. Vou fazer porcamente. Aí eu coloco uma música lá e coloco umas edições feiona. Eu vou descer lá pra ver se... Vai ser cancelada também, os caras vão falar, olha lá. Essa música é linda. Então eu coloco uma música que tá no hype. Legal. Não coloco uma trilha sonora bonitinha. Uma ópera. Coloco um funk, uma trilha sonora de um funk. Que é o que as pessoas querem ver. Elas querem consumir conteúdo. Então ela vê aquela coisa feia, ela não vai suspeitar que tem uma equipe por trás que fez aquilo. Verdade. Que foi alguém algo caseiro. E realmente chamou muita atenção e, cara... Esse criativo gerou quanto em vendas pra vocês? Cara, esse criativo, sem mexer nele, a gente vendeu mais de 2 milhões. Caraca. Esse único criativo. Apenas esse criativo e, assim, apenas variando ali a copy do gancho dele. Pequenas variações na copy do gancho e na edição ali visual dele. Mas assim, quando ele diz que é uma edição feia, não necessariamente é algo assim feio aos olhos. É uma edição feia no sentido de não ser algo super bem produzido, com todos aqueles efeitos, com eu não tudo sou aquilo. Editor, entendeu? É algo mais parecido, de fato, com os conteúdos orgânicos. Então, eu acredito que isso funcione bem justamente por não parecer ser uma venda, parecer ser algo orgânico. Parecer ser, por exemplo, uma trend do TikTok. Sim, total. Parecer ser um vídeo nativo ali da plataforma. Então, até mesmo esse processo, para você fazer esse criativo, você tem que entender o seu público, entender o que ele consome, para você replicar no seu criativo essa estrutura nativa. Perfeito. E o lugar que eu pesquiso esses criativos feios é no TikTok. No TikTok são edições grotescas. Bomba, né? Mas que tem 10 milhões de views. Um vídeo horroroso. Você entendeu? É simplão. Sim. Tanto que muita gente tem feito... Perdão te cortar, mas eu lembrei agora. Muita gente tem feito parceria com influenciadores no TikTok pra fazer exatamente esse tipo de criativo, que a galera chama de UGC, né? UGC. As lojas estão abrindo os olhos. Criativos gerados pelos usuários. Exato. Então faz um react lá de um produtinho. Só que a menina já faz react de produtinho todo dia. Então, as pessoas que acompanham essa pessoa, essa influenciadora, não vai desconfiar que é uma parceria, que é uma publi, né? Se ela fizer da forma correta, se ela mostrar de fato que ela usa aquilo todos os dias. Ela já inseriu no dia a dia dela, então fica muito mais natural, né? Na internet não dá pra você fazer uma propaganda igual que aparece na televisão. Não dá. Porque as pessoas não estão lá. Na televisão, quando você tá assistindo o canal aberto, você é obrigado a assistir aquela propaganda, porque você quer ver o programa. Mas no celular você tem a opção de passar. E quando vem uma propaganda igual das Casas Bahia, ou igual do não sei o quê, pula. Não quero assistir propaganda. Eu quero entretenimento. Perfeito. Eu não tô aqui pra comprar.
Perfeito, Tá ligado? boa. E olha só, Matheus, chegamos aqui no assunto que eu quero aprender bastante, que você é especialista em funil de vendas altamente lucrativos. Então, bora aqui, me dá conhecimento, dá conhecimento aí pra galera, combinado? Me explique agora, como é que tá estruturado o funil de vendas de vocês hoje? Hoje, a gente tem, em todas as nossas ofertas, funis de vendas bem estruturados, porque eu entendo que, principalmente no modelo de infoprodutos no Brasil e até mesmo caso você venda internacional em outros países, é muito difícil você conseguir ter uma margem de lucro saudável apenas com um produto ali de front. Você precisa ter um funil de vendas estruturado para você aumentar o LTV, ou seja, você aumentar o lifetime value, que é o quanto um mesmo cliente ele gasta dentro do seu funil. Então, como você já teve um custo por aquisição desse cliente ali com tráfego inicialmente, você tem que explorar o máximo dele. Então, nossos funis de vendas, eles estão estruturados tanto com Order Bump. O Order Bump nada mais é do que um produto adicional que a gente vende ali na página de checkout para esse mesmo cliente. Normalmente, a gente coloca nesse Order Bump algo que possa somar a esse cliente. Como também nossos funis estão estruturados com upsells. Então, a gente tem pelo menos 2 upsells por oferta. Um upsell é um produto que é oferecido para o cliente depois que ele já compra. Então, o cliente já comprou ali aquele primeiro já produto. tá com a carteira aberta, entendeu? Então, a gente já sabe, se esse cliente comprou, a gente já entende qual que é o perfil dele, quais são suas dores, quais são seus desejos. Então, a gente consegue oferecer mais para esse cliente. Então, como que a gente faz isso? A gente pensa, por exemplo, em outras dores que esse cliente tem, em outros desejos que ele possa ter. Isso pode virar um novo produto que vai ser oferecido para ele logo depois que ele comprou esse produto principal. Então, normalmente nós fazemos upsells de 3 tipos. O primeiro tipo é oferecer para esse cliente produtos que resolvam outras dores que ele tem. O segundo tipo é a gente oferecer como upsell um produto que ele acelera o resultado, ou ele potencializa o resultado do produto principal que ele comprou. E o outro tipo, que a gente não usa tanto, porque depende muito ali do produto principal, mas a gente já usou algumas vezes, é a gente... Oferecer mais daquilo que já... Oferecer mais daquilo também, a gente já utilizou. Mesmo. Mas, assim, a gente também já utilizou como upsell oferecer para o cliente fazer aquilo por ele. Em vez dele precisar colocar aquilo em ação, existem certos produtos que você consegue fazer isso. Outra pessoa vai colocar em ação para ele. Então, você pode trabalhar uma copy, por exemplo, de que, caso você não queira gastar seu tempo, colocando isso em prática, a gente oferece essa opção, por exemplo, de entregar ali pronto. Bom. Entregar, por exemplo, um modelo pronto só para ele executar. E aí, cada upsell desse é um ticket diferente. Imagino que esse último que você comentou, de eu faço por você, deve ser um high ticket, ou não? Não necessariamente. Depende muito ali do produto principal. Mas como é algo mais personalizado, você consegue entregar algo personalizado para esse cliente, mas não necessariamente sendo algo ali individual. Vai ser muito particular ali do produto. Por exemplo, vamos supor que você está no nicho de emagrecimento. Que é mais fácil. Emagrecimento. Então, esse terceiro tipo de upsell, você pode... ele vai ter um valor agregado maior. Então, caso seja coerente com seu funil e com o perfil de público, você pode oferecer ali sim um high ticket. Legal. Porque a pessoa ela já comprou o primeiro produto que você ofereceu. Então, ela já tem uma confiança. Ela, igual eu falei para vocês, ela já está com a carteira aberta. Então, uma estratégia melhor é você oferecer uma coisa mais cara. Perfeito. Que vai contribuir, vai gerar mais renda. Legal demais. É muito legal entender sobre funil de venda, porque eu fico vendo nas lojas, sabe? As lojas são muito assim, né? Você vai numa loja comprar uma roupa, aí beleza, você pagou ali pela roupa que você comprou, aí daqui a pouco vem a vendedora querendo te oferecer uma carteira, sendo que você nem queria uma carteira. Mas, cara, você já gastou aqui
R$1.000, essa carteira é uma carteira isso e aquilo, e ela vai etc sair e tal. pra, tipo, tanto porque você já gastou tanto. Então dá pra entender que existe a mesma lógica dentro de um funil de vendas no digital quanto um funil de vendas numa loja física, por exemplo. Sim. A batata do McDonald's é um upsell, não é? É um Com exemplo. certeza. Às vezes, por exemplo, tem um exemplo assim que às vezes é até mais claro. Por exemplo, você compra um tênis. Às vezes você vai precisar também de uma meia. Então... Sim. Mas aí não é... Tá, então vamos lá. Vamos Deixar mais Tangibilizar. claro. tangibilizar pra galera. Por exemplo, quando que é correto ou melhor oferecer um upsell, um order bump e um downsell, por exemplo? Legal. Nós costumamos utilizar como order bump produtos com tickets menores. Então, nós colocamos ali um produto com ticket menor porque o foco principal é vender o produto de front. E no upsell, a gente coloca novas ofertas para aquele cliente de coisas que ele pode desejar. Porque como ele já vai comprar o produto principal e ele vê um outro produto que ele pode desejar por um preço menor, ele pode somar aquilo ali ao carrinho dele. Justamente por ser uma vantagem. Ele enxerga uma vantagem, por estar barato. Perfeito. Então, por exemplo, se o cliente está comprando ali um produto de emagrecimento pelo valor de, sei lá, um ticket de 197, por exemplo, e ele vê ali no order bump a opção dele adicionar nessa compra, sei lá, receitas Low carb. receitas low carb, e ele tem interesse em receitas low carb, e tá lá por um preço de R$19,90, ele vai adicionar ali porque ele entende como oportunidade dele comprar aquilo por um preço mais baixo do que aquilo normalmente ofertado. E isso a gente também deixa na cópia ali do order bump. Como que aquilo é ofertado normalmente, qual que é o seu preço e uma justificativa do porquê ele está mais baixo. Outra coisa que a gente utiliza como order bump bastante também é acesso vitalício. A gente fala para o cliente, olha, esse produto principal que você está comprando, você vai ter um determinado tempo de limite de acesso. Por exemplo, você vai ter 1 ano de acesso. Mas comprando o order bump, você vai ter um acesso vitalício. Esses são alguns modelos de order bump que você pode utilizar. Já no upsell, a gente trabalha com produtos com tickets maiores. E sempre trabalha a ideia de ser algo ali que o cliente realmente precisa para ele satisfazer o desejo dele por completo. Então, por exemplo, ele comprou o produto principal tendo ali um desejo inicial. Inicialmente, esse produto vai resolver o problema dele. Só que aí, no upsell, por exemplo, a gente trabalha a ideia de que pode surgir um novo problema. E aí, a gente oferece agora a solução para esse novo problema. Ou pode ter algo que acelere os seus resultados. Então, a gente oferece algo que acelere os resultados. Então, o cliente ele tem essa opção de comprar esse produto de upsell por um preço mais baixo. Ou, às vezes, a gente também já testou modelos de upsell no qual a gente oferece mais bônus para esse cliente. A gente oferece mais bônus, diminuindo o preço, mas colocando essa justificativa de que tem algo ali que vai justificar essa diminuição de preço. E aí, o cliente, ele comprando o primeiro upsell, ou ele comprando o downsell, ou ele também negando o downsell, ele vai para o segundo upsell. Nesse segundo upsell, a gente coloca ali mais outra solução elencada com esse processo. E caso esse cliente ele também negue, ele tem outro downsell. Legal, olha aí, é bem completinho aqui pra nós. Fast Mas olha food. só, meninos, depois de vocês terem tido sucesso aqui no mercado brasileiro, vocês foram explorar outros mercados, foram ali pro internacional, né? Sim. E eu queria saber de vocês, o que vocês tiveram que adaptar no funil pra vender pra um público global? A gente entende que vender, por exemplo, às vezes a gente tem muitas crenças limitantes, pensando que vender globalmente, vender para outros países, pode ser mais difícil do que vender para o Brasil, por exemplo. Mas, na realidade, dentro do mercado, por exemplo, de infoprodutos, existem muitos outros países, eu diria que a maioria deles, em que o nível de sofisticação das ofertas lá, ele é muito menor do que aqui no Brasil. Havia até mesmo um mito com os Estados Unidos, de que era muito difícil, por exemplo, vender nos Estados Unidos. E a gente está num momento em que os produtores brasileiros, tanto de infoprodutos quanto de nutracêuticos, estão tendo bastante sucessos com vendas nos Estados Unidos.
Então, o ser humano, ele é o mesmo, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países. Eles compartilham dores, eles compartilham desejos. Então, se uma oferta, por exemplo, ela teve sucesso aqui no Brasil, a chance dela ter sucesso em outros países é muito grande. Não. É interessante, né? Porque, querendo ou não, você já validou aqui. Então, é só... É porque a gente descobriu já uma dor que as pessoas já tinham. Perfeito. E a gente pensou, cara, não é só no Brasil que tem essa dor. Tem no mundo inteiro. Então, a gente usa a inteligência artificial para simplesmente mudar o idioma para o idioma que a gente quiser. Legal. E traduz e vende para as outras pessoas também. Então, a nossa adaptação, ela é muito mais ali de idiomas e de palavras, assim. Legal. E a gente não muda tanto, assim, na cópia em si. Que legal, isso é curioso, porque eu já imaginava que por lidar com um público diferente, que talvez tenha costumes diferentes ou jeitos de crenças diferentes, talvez teria também que adaptar a copy, essa linguagem, para o público de lá nesse sentido. Algumas coisas a gente muda. É claro, se tiver algumas coisas que remetem mais à cultura daqui. Eu pensei na cultura. A cultura daqui, gírias, etc. Isso a gente adapta. Mas, assim, não é um processo, por exemplo... de eu mudar toda a história da VSL, de eu mudar a forma que eu faço o pitch, tudo isso a gente mantém. A gente como se o corpo continuasse o mesmo. Continuasse o mesmo. Legal demais. Agora, vocês também estão envolvidos no mercado de Nutra, né? Sim. O que vocês percebem? Que tipo de Nutra que tá virando e mudando o jogo por lá? Então, tem bastante brasileiros tendo sucesso no mercado de nutracêuticos internacional. E os dois principais nichos que eu vejo, assim, por network mesmo, por conversar com o pessoal, de que tá dando muito certo, e com a gente também, que são os dois nichos que a gente atua hoje, são o nicho de emagrecimento e o nicho de performance masculino. Enfim. São nichos muito fortes para você explorar, não só lá fora, como também aqui no Brasil. Legal. Mas a galera sempre fica perguntando, né? Nutracêuticos são produtos físicos, né? Exato. Que a gente não, eu não. Mas eu já comprei. Pega pra tomar. Eu já tomei. Nutracêuticos, Brincar, já comprou o nosso. Né? São produtos físicos que combinam ali nutrição com saúde. Perfeito. Então, são suplementos alimentares. Legal. Por exemplo, colágeno é um nutracêutico. Legal. E olha, funil simples ou complexo, o que funciona melhor hoje pra escalar resultados no digital e por quê? Funis simples e complexos em que Ou sentido? complexos. Por exemplo, às vezes o cara ele quer inventar demais a roda em um funil. Às vezes o que funciona é o arroz com feijão. Entende? Então, o que você percebe que é o melhor pra conseguir escalar resultados no digital? Dentro do marketing de resposta direta, eu acredito que esse funil arroz com feijão que eu falei, por exemplo, de produto principal, order bump, upsells, downsells, assim, é o básico que funciona. Em outros modelos do marketing digital, como por exemplo o mercado de lançamentos e outros mercados, existem funis mais longos em que trabalha esse lead por muito mais tempo. Mas no marketing direto, inicialmente, esses funis eles dão bastante resultados. Mas é claro que você vai continuar trabalhando esse lead. Por exemplo, um outro modelo para aumentar o LTV que a gente utiliza é um upsell dentro da área de membros. Então, eu já tenho esse cliente já comprou esse produto meu e agora ele está desfrutando desse conteúdo que ele comprou. Então, dentro da área de membros, você consegue oferecer mais para esse cliente comprar, até mesmo facilitando o processo de aprendizado dele. Às vezes na metodologia daquele curso ali que ele comprou, às vezes ele vai precisar de um produto físico, às vezes ele vai precisar de outras coisas relacionadas ao universo em que ele vive, que você pode oferecer ali dentro da área de membros. E esse cliente ele já comprou de você. Se você entregou ali um bom produto, ele se sente confiante para comprar mais de você. Ele prefere comprar de você do que comprar em outras fontes desconhecidas. Então, é um modelo que a gente também utiliza. Por exemplo, coloca dentro de uma das aulas uma recomendação ali de compra ali que aquele cliente pode adquirir. Que geralmente, igual você falou, tem muita gente que está começando e quer, igual você falou, reinventar a roda. Sendo que você tem que fazer o que tá dando certo para as pessoas, para os outros. Pô, tá todo mundo fazendo isso e tá dando certo? Você tá no começo, você não tem muita experiência, você vai inventar outra coisa. O que eu recomendo para quem tá começando é se inspirar
em quem tá tendo resultado. Quem tá tendo resultado tá fazendo isso? Eu vou fazer isso. Agora, quando você já estiver tendo um resultado muito grande e você ter orçamento, ter caixa e se permitir fazer coisas novas, aí eu indico para você tentar coisas novas, porque você tem tempo e tem caixa para fazer isso. Mas a princípio, o bom é fazer o que os outros estão fazendo. Sim, que dá dinheiro. Simples, né? O simples funciona. Chegamos no momento dinâmico aqui do nosso podcast, que é o nosso bate-bola, jogo rápido. Boa! Esse é nova, esse eu não sabia não, hein? Bate-bola. Esse é legal, esse é legal, esse é legal. Vamos fazer perguntas pra vocês, onde vocês vão responder com a primeira palavra que vier na cabeça, tá? Ou no máximo uma frase. Combinado? Vou começar aqui. Vai lá. Mas você vai direcionar a pergunta pra alguém? Pra quem vier na cabeça primeiro, responde. Boa. Se tivesse aquele negócio... Valendo! Valendo! Nossa, ia ser engraçado. Isso é legal. Um erro pra evitar na hora de fazer um criativo. Copiar os outros criativos. O que não pode faltar em uma oferta vencedora? Bastante prova do que você está falando. Boa. Uma coisa que vocês sempre testam antes de escalar uma campanha. Bastante criativos. 3 coisas que existem em uma estrutura de criativos validada. Chamar a atenção, qualificar o lead e um CTA disfarçado de CTA. Não coloque clique em Saiba Mais. Boa. Uma habilidade que é preciso desenvolver para ter sucesso no mercado digital. Resiliência e persistência. 2 critérios para considerar na hora de escolher um bom produto para vender. Nicho e tamanho de público. Boa! Olha aí. Passaram liso! Os caras são bons, né, Os caras Carol? são bons, os caras são mestres. Bem que você E pra falou. finalizar o nosso episódio, vou aqui fazer uma pergunta mais reflexiva, vocês podem responder individualmente, fechou? O que vocês gostariam de ouvir quando iniciaram no mercado digital, que hoje, depois de toda a experiência de vocês podem transmitir pra alguém que tá pensando em começar nesse mercado agora? Eu diria pra essa pessoa simplesmente começar. Porque às vezes os problemas, os obstáculos, as dificuldades, elas são maiores na nossa mente do que na própria realidade. Então, o iniciante, quando eu começava, eu tinha bastante isso. Então, eu achava que era difícil demais, eu achava que eu precisava ter todo o domínio de todas as coisas para eu poder começar. Mas quando você espera o momento perfeito para começar, você nunca começa, porque esse momento ele não vai ter. Você vai ter que encarar esse processo com o conhecimento que você tem e ir melhorando no processo. Porque no começo você realmente vai errar, mas você vai aprender com seus erros e aprendendo com seus erros você vai estar cada vez mais próximo de ter ali um acerto. E um acerto que vai mudar toda essa trajetória. Então, o que eu diria para um iniciante é focar em executar, em ir para o campo de batalha, em agir, porque é no campo de batalha em que ele vai evoluir, em que ele vai estar a um passo ali do sucesso. E você? O meu, vou falar uma filosofia que eu sempre sigo. Legal. Não tenha plano B. Se joga. Tô. Boa, galera! Se joguem! É isso aí. Que episódio sensacional. Sensacional, Aprendi deu pra aprender muito, principalmente sobre funil de vendas. Eu espero que você tenha gostado e vocês também tenham gostado de bater esse papo com a gente. E agora temos o quê? Presentinhos KiwiFi. Olha, eu Chegando, sabia não, tá olha chegando só. e tá chegando. Isso aí não de foi falar. combinado não, hein? Vamos lá. Esqueci de falar, mas é contra a dieta de vocês. Esse aqui é do Olha aí, ó. Matheus. Esse aqui, Mas a favor da sua claramente, felicidade. é do Márcio, olha aí, ó. É. Agora vocês têm a própria canequinha que Olha faz de só. vocês. É isso. E dizem as Cara, boas e línguas você- que quem toma nessa E canequinha esse aqui é eu, hein? fica... Aumenta 10x o faturamento. Acabou. Rapaz. 10x o faturamento. Meninos, é literalmente Muito pra obrigado. agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. Tenho certeza que a galera que acompanhou vocês até aqui e também conheceu vocês através desse episódio vai querer acompanhá-los. Então deixem aí suas redes sociais. Meu Instagram é @Mateus, com TH, P, _Santana. Boa. E o meu Instagram é Marcin, com MAACIMM. 2A Boa. e 2M. Fechou. Mas sim, vai aparecer aí na tela pra você não se perder. Pra quem tá no Spotify,
Boa sorte. Ajuda. Ele soletrou. Eu amei. Bruninha, pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o que agora? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante é que vocês já sabem. Ô, Carol! Aonde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos encontramos lá. Tchau, tchau, galera!